durante o silêncio, diante de uma batalha que poucos conseguem enxergar. Uma luta constante, não contra um inimigo externo, mas contra algo que brota de dentro, o desejo sexual. Uma força que pode elevar ou destruir. Por que será que justamente aqueles com um chamado espiritual mais forte enfrentam esse tipo de tentação com mais intensidade? Seria uma coincidência? Ou parte de um plano maior, arquitetado nas sombras? Esse é o dilema enfrentado por milhares de pessoas que, apesar de uma conexão profunda com o espiritual, sentem-se consumidas por impulsos que parecem impossíveis de controlar. Muitos se culpam, acreditam que falham por fraqueza ou falta de disciplina. Mas e se a raiz desse conflito for mais profunda do que imaginamos? E se essa tentação for, na verdade, uma das estratégias mais antigas utilizadas para desviar os escolhidos de sua missão? Se essa luta faz parte da sua história, ou se você conhece alguém que enfrenta essa batalha silenciosa, permaneça conosco até o final deste vídeo. Deixe nos comentários sua experiência ou reflexão. Isso pode ajudar outros a entender que não estão sozinhos. E aproveite para curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar acompanhando conteúdos como este. Ao longo da história, a sexualidade foi considerada parte natural do ser humano. No entanto, para os escolhidos, aqueles com um chamado espiritual mais elevado, esse aspecto da existência se torna um campo de batalha. O desejo sexual, quando equilibrado, pode ser uma bênção, mas quando usado de forma descontrolada ou manipulada, transforma-se em uma armadilha fatal. Pense bem, se tudo fosse apenas biológico, por que alguns sentem essa luta de maneira tão intensa, tão devastadora, enquanto outros parecem não sofrer com isso? A resposta pode estar nas camadas invisíveis da existência, porque além da carne e do instinto, somos também espírito, e o espírito que carrega a luz atrai a atenção das sombras. Não é coincidência que figuras com forte ligação espiritual relatam batalhas internas frequentes e profundas. Há algo mais acontecendo, algo orquestrado. Os ataques não são aleatórios, são estratégicos, direcionados. E o desejo, por ser uma energia primal, criativa e poderosa, torna-se o campo ideal para essa guerra. Você já se perguntou por que certos impulsos parecem surgir do nada, com uma força que beira o incontrolável? Já sentiu como se algo, ou alguém, estivesse alimentando sua fraqueza esperando você tropeçar? E se isso for mais do que sensação? E se for realidade espiritual? Vamos voltar no tempo, a uma das histórias mais conhecidas, a de Davi, o rei poeta. Um homem segundo o coração de Deus, ungido, profético, escolhido. E ainda assim, caiu. Sua queda começa com um olhar. Ele vê Batseba se banhando. Um desejo desperta. Mas não para aí. O que poderia ter sido um simples impulso não controlado, rapidamente escala. Adultério, mentira, assassinato. A cadeia de eventos altera não apenas sua trajetória, mas seu legado espiritual. Como alguém tão conectado ao divino pôde ser vencido tão rapidamente? A resposta é dura. Mesmo os escolhidos, se não estiverem atentos, podem se tornar reféns de impulsos que minam sua missão. Davi pagou caro, não apenas com perdas externas, mas com sofrimento interior. Culpa, arrependimento, distância de Deus. Mas sua história também é de redenção. Davi se arrepende profundamente, chora, jejua, ora. Ele não nega sua falha, mas a enfrenta. E esse é o ponto. Ele não foi destruído porque escolheu retornar. Outro exemplo emblemático. Sansão. Um homem cuja força física era reflexo de um chamado espiritual. Seu nascimento foi profetizado, sua vida consagrada. Mas também ele caiu. E diferente de Davi, sua queda foi gradual. Dalila, mulher enviada com um propósito oculto, o envolve em uma teia de sedução e manipulação. Sansão cede dia após dia, até que revela o segredo de sua força, e quando o faz, tudo desmorona. É capturado, humilhado, cego.
sua conexão espiritual se rompe. Perde não só seu dom, mas a visão, literal e espiritual. Ele, que era símbolo de força, é reduzido à impotência. A lição aqui é profunda. O inimigo não ataca com pressa. Ele insiste, testa, seduz, espera. A tentação muitas vezes não destrói de uma vez, mas lentamente. Primeiro, fragiliza a vigilância. Depois, quebra a resistência. Por fim, aprisiona. Essas histórias ecoam porque nos mostram que essa luta é real, antiga e direcionada. Quando alguém é escolhido, ele carrega uma luz. E essa luz incomoda. Ela atrai, ela ameaça. Por isso, o ataque é certeiro. O desejo sexual, por ser uma energia vital, torna-se a brecha perfeita para o enfraquecimento da missão espiritual. Não estamos falando de moralismo ou repressão. Estamos falando de uma estratégia invisível para neutralizar a força espiritual dos escolhidos. A boa notícia? Há como resistir, mas o primeiro passo é enxergar a armadilha. Você já notou como, após ceder à tentação, algo muda dentro de você? Uma névoa mental, uma sensação de fraqueza espiritual, de cansaço inexplicável? Não é apenas arrependimento. É a consequência energética e espiritual de uma batalha perdida. É como se algo tivesse sido drenado de você. E foi. Porque o desejo, quando não canalizado, se torna uma das ferramentas mais eficientes de manipulação espiritual. Essa sensação de estagnação, de estar preso em ciclos que se repetem, é mais comum entre os escolhidos do que se imagina. Eles não apenas carregam a luz, carregam também o peso de uma guerra que se trava no invisível, com estratégias sutis, meticulosas, persistentes. O inimigo, nessa guerra, não aparece com ameaças claras. Ele opera com precisão, usando como arma aquilo que é parte de nós: os desejos. A tentação nunca se apresenta como algo perigoso. Ela veste-se de prazer, de normalidade, de pequenas concessões. Primeiro, uma distração aparentemente inocente. Depois, um hábito sutil. Por fim, um vício que aprisiona. Essa engenharia do erro é sofisticada, porque não se trata apenas de fazer alguém cair, mas de impedi-lo de se levantar. A vergonha entra em cena. A culpa cresce, a conexão com o divino enfraquece, e o escolhido, já fragilizado, começa a acreditar que falhou demais para ser restaurado. E é aí que mora o maior golpe: fazer o escolhido acreditar que está sozinho nessa guerra, que seu fardo é exclusivo, que seu erro o tornou indigno, afastado. Mas isso é uma mentira cuidadosamente arquitetada. Muitos vivem presos a um padrão espiritual recorrente: tentação, queda, culpa, arrependimento, e tudo se repete. Não se trata apenas de comportamento, mas de um mecanismo espiritual. E enquanto o escolhido não reconhece esse ciclo, ele continuará preso dentro dele. O primeiro passo, portanto, é a consciência. É olhar para dentro e identificar os padrões. Quais são os gatilhos que antecedem a queda? Quais são as vozes internas que justificam a concessão? Quais hábitos alimentam a vulnerabilidade? A partir desse mapeamento, o domínio começa a ser possível. Essa luta não se vence com força de vontade apenas. É necessário preparo, disciplina, blindagem espiritual. Quando o espírito está fortalecido, a tentação perde força, não porque ela desaparece, mas porque deixa de ter domínio. E esse fortalecimento vem de práticas profundas: oração constante, meditação, jejum, silêncio interior, vigilância sobre os pensamentos e ambientes. Mente, corpo e espírito precisam estar em alinhamento. Uma mente cheia de distrações, um corpo exposto constantemente à tentação, um espírito negligenciado. Tudo isso cria o cenário perfeito para mais uma queda. É preciso reconstruir a base, e essa reconstrução começa com decisões pequenas, consistentes, diárias. Você já se perguntou por que certos ambientes, certas pessoas, certos hábitos sempre te levam aos mesmos erros?
Já parou para perceber que talvez não seja falta de força, mas excesso de exposição? O inimigo trabalha com aquilo que você permite. Ele não precisa invadir. Se você deixa as portas abertas, é aqui que entramos em uma das verdades mais transformadoras. O desejo sexual não precisa ser reprimido. Ele precisa ser transmutado. Repressão gera conflito. Conflito gera culpa. Mas transmutação gera poder. Essa energia, que foi projetada para criar vida, também pode criar obras, projetos, ideias, caminhos espirituais. Muitos líderes espirituais, artistas, visionários e sábios aprenderam a redirecionar essa força para algo maior. Ao invés de permitir que ela se perdesse em ciclos de culpa, canalizaram-na em direção à missão. Quando um escolhido aprende a fazer isso, ele muda, sua mente clareia, sua força de vontade se amplia, sua intuição desperta, sua oração ganha potência. Ele não é mais refém dos impulsos, ele os observa, os compreende e os direciona. Nesse estágio, algo profundo acontece. O escolhido começa a sentir que não está mais à mercê do acaso. Ele não cai com facilidade. Ele não se desespera quando é tentado. Ele sabe que faz parte da jornada e que o controle começa antes do desejo surgir. Na mente, no coração, no propósito claro. Essa consciência é libertadora, porque ela dissolve o ciclo. O desejo deixa de ser um inimigo e passa a ser um aliado. Uma força que o empurra para mais perto do divino, desde que ele a conduza com sabedoria. Ele percebe que não se trata de eliminar uma parte de si, mas de integrá-la com consciência. O desejo sexual, por mais intenso que seja, não é o fim da linha para os escolhidos. Pelo contrário, é o começo de uma possibilidade, a de usar essa força como motor para o crescimento espiritual. O inimigo sabe do poder escondido aí, e por isso insiste tanto em distorcê-lo. Mas quando um escolhido desperta, quando ele entende o jogo espiritual por trás da tentação, ele deixa de ser um alvo fácil. Ele se torna um guerreiro consciente, e isso muda tudo. E se eu te dissesse que o mesmo desejo que já te derrubou pode ser a força que vai te levantar, que aquilo que um dia te paralisou pode se tornar o motor da sua superação? A chave não está em destruir essa energia, mas em saber redirecioná-la. E esse é o verdadeiro segredo espiritual dos que conseguem vencer essa guerra. Eles não fogem do campo de batalha. Eles aprendem a dominar o território. Transmutar a energia sexual é mais do que resistir, é transformar. Essa energia, quando compreendida em sua essência, deixa de ser inimiga. Ela se torna força criativa, clareza espiritual, foco, intuição aguçada. O desejo mal direcionado pode aprisionar, mas, canalizado com consciência, torna o escolhido mais poderoso do que nunca. Mas como isso funciona na prática? Tudo começa pela vigilância. O primeiro passo não é reprimir, mas observar. Quando o impulso surge, o escolhido não se assusta, não se envergonha. Ele pergunta: o que posso criar com essa energia? Ao invés de entregá-la a um ciclo de prazer momentâneo, ele a transforma em ação, em oração, em arte, em disciplina, em serviço. Esse redirecionamento exige treino. No início parece impossível, mas com o tempo, torna-se natural. A mente começa a responder diferente. O corpo também. Os hábitos mudam. A frequência espiritual se eleva. E aos poucos, o ciclo vicioso se desfaz. E como saber que a transformação começou a acontecer? Os sinais são claros. O escolhido começa a sentir paz onde antes havia ansiedade, força onde antes havia fraqueza, clareza onde antes só havia confusão. A sensação de estar dominado por impulsos se dissolve. Em seu lugar nasce o domínio de si. E esse domínio não afeta apenas a área sexual. Ele expande para toda a vida. A pessoa se torna mais disciplinada, mais focada, mais produtiva. Seu olhar muda. Sua voz ganha firmeza. Sua energia passa a ser sentida pelos outros. Não é magia.
É o reflexo direto da energia vital agora organizada, elevada e conectada com o propósito. Com a transformação interna vem também a proteção espiritual externa. O escolhido que aprendeu a redirecionar sua energia blinda-se de forma natural. As armadilhas espirituais perdem força. As tentações perdem apelo. As estratégias sutis do inimigo passam a ser detectadas antes mesmo de se concretizarem. Isso porque o nível de consciência se expande. O discernimento espiritual aflora. Ele percebe os padrões do engano. Sabe quando uma oportunidade é, na verdade, uma cilada, e quando algo ou alguém tenta desviá-lo, ele reconhece o movimento invisível por trás da situação. Um dos efeitos mais impressionantes da transmutação dessa energia é a mudança de presença. O escolhido passa a irradiar algo que não se explica com palavras. Seu magnetismo aumenta, sua postura muda. As pessoas ao redor percebem algo diferente. Respeitam, confiam, sentem. Essa autoridade espiritual não vem do ego, mas da integridade. Não vem do esforço para parecer forte, mas da força cultivada no silêncio das escolhas diárias. Ele não precisa convencer ninguém. Sua vida fala por ele. Seu semblante transmite verdade. Sua vibração comunica equilíbrio. É como se algo dentro dele tivesse sido alinhado. E foi. A energia que antes se perdia em batalhas internas, agora está unificada, focada, viva. Ele se tornou um canal limpo, e por isso, a espiritualidade flui com mais liberdade. Talvez agora você esteja pensando, mas será que eu consigo? A resposta é direta, sim. E não porque você seja perfeito, mas porque você é capaz de despertar. A batalha é difícil, mas a vitória é possível. E mais, ela é transformadora. O processo não é rápido, mas cada passo vale a pena. Você não está sozinho. Muitos já trilharam esse caminho. Muitos ainda estão lutando. Mas todos que escolheram conscientemente transmutar sua energia, experimentaram um novo nível de conexão com o divino, com seu propósito e consigo mesmos. Transformar-se exige decisão diária, requer vigilância sobre o olhar, sobre os pensamentos, sobre os ambientes frequentados. Não se trata de viver reprimido, mas de viver desperto. Quando o escolhido decide não mais ser escravo de impulsos, ele dá o primeiro passo para ser mestre de si mesmo. E essa maestria interior não apenas muda sua vida, ela transforma o ambiente ao seu redor. Pessoas começam a se inspirar, portas começam a se abrir. Os caminhos que estavam fechados por distrações e quedas frequentes se desobstruem. A vida flui, a missão se fortalece, o divino responde. Neste estágio da jornada, o escolhido já não vê o desejo sexual como algo a ser temido. Ele o reconhece como força. E como toda força, exige responsabilidade. Quando canalizada corretamente, essa energia o empodera. Ela se torna combustível, espiritual, e a vida, antes marcada por quedas e culpas, passa a ser guiada por clareza, poder e propósito. Pare por um instante e imagine. Como seria a sua vida se você finalmente vencesse essa batalha? Se a energia que hoje te prende em ciclos de culpa fosse convertida em foco, em clareza, em paz? Como seria acordar todos os dias com a mente livre, o coração leve e a alma alinhada com seu propósito mais elevado? É isso que acontece com aqueles que decidem não mais fugir de si, mas enfrentar sua própria sombra com coragem. O escolhido que domina sua energia sexual na verdade não a nega, ele a ressignifica. E nesse processo, descobre um poder que transforma não só a sua história, mas também a vida das pessoas ao seu redor. A transformação começa no íntimo, mas logo transborda. Quando o campo de batalha interno se pacifica, nasce um novo nível de consciência. O escolhido passa a ver o mundo com outros olhos. As mesmas tentações de antes não o dominam mais. Elas existem, sim, mas agora ele as observa com discernimento e escolhe com sabedoria. Com o tempo, essa nova vibração começa a impactar o ambiente. Pessoas ao redor percebem a mudança,
A sua presença se torna uma âncora. Sua energia inspira confiança. Sua firmeza transmite autoridade. E isso não vem de palavras ensaiadas, mas de verdade vivida. Em vez de ser alguém que constantemente precisa se levantar após cada queda, você se torna aquele que ajuda os outros a se levantarem. Em vez de ser arrastado pelos impulsos, você passa a canalizar a força deles para criar, ensinar, proteger e guiar. Algo ainda mais profundo acontece quando o desejo é redirecionado. A conexão com o divino se intensifica. O véu entre o visível e o invisível se torna mais fino. As orações ganham mais poder, as respostas chegam mais rápido, as sincronicidades se multiplicam. Isso porque a energia que antes se perdia em batalhas internas agora está disponível para o espiritual. O canal está limpo. E Deus responde. Com direção, com consolo, com revelações, com força renovada. Muitos relatam que, após vencerem essa luta, começaram a sonhar com mais nitidez, a sentir a presença divina com mais intensidade, a experimentar milagres pequenos e grandes com mais frequência. Não porque se tornaram perfeitos, mas porque se tornaram conscientes. Mas há um último inimigo que se levanta quando a vitória parece alcançada: o orgulho espiritual. Após tantas batalhas vencidas, o ego tenta roubar a glória. E é nesse momento que o escolhido precisa lembrar: toda força vem do alto, toda conquista é graça, toda disciplina é fruto de uma decisão diária de humildade. Vencer o desejo não é um troféu a ser exibido, é uma dádiva a ser protegida. A verdadeira vitória espiritual é silenciosa, discreta, profunda. Ela se manifesta no modo como você vive, e não no que você diz. E o escolhido que entende isso mantém-se firme, sem precisar de aplausos, apenas com a certeza de que está alinhado com o propósito divino. No final, essa luta nunca foi apenas sobre sexo, foi sobre liberdade, foi sobre foco, foi sobre verdade, foi sobre aprender a direcionar a força mais primitiva do ser humano para o propósito mais elevado do espírito. Os que vencem essa batalha descobrem que nunca foram fracos, apenas estavam lutando sem estratégia. Descobrem que o desejo não era um inimigo, mas um mestre severo, e que ao enfrentá-lo com consciência, descobriram um nível de poder interior que jamais imaginaram possuir. Eles se tornam inabaláveis, não porque não sentem mais desejo, mas porque agora o dominam. Não porque não caem mais, mas porque aprenderam a se levantar rápido, com mais sabedoria a cada passo. São os novos guerreiros espirituais, silenciosos, mas poderosos, discretos, mas magnéticos, humanos, mas conectados. Talvez nesse momento você ainda esteja no campo de batalha. Talvez esteja cansado, ferido, culpado. Mas escute isso. Ainda dá tempo. Sempre dá. Não importa quantas vezes você caiu, importa quantas vezes escolheu se levantar. E agora você tem mais clareza, mais ferramentas, mais consciência. Você pode transformar o seu desejo em disciplina, sua energia em direção, sua fraqueza em força, sua dor em propósito. A decisão é sua. Começa em silêncio, mas muda tudo ao redor. E quando você vence, não vence só por você. Vence por todos que virão depois, por todos que te observarão e pensarão: se ele conseguiu, eu também posso. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.